Fico aqui com a Carla mais um minutinho. Carla, só para fazer um comentário, né? Aí o comentário até como colunista, né? Que é um ponto seguinte, como o professor mesmo colocou, golpes militares aqui na América Latina, né? Eles precisam acender a luz, né? Uma luz amarela para toda a região. Primeiro que tem efeito de contágio, primeiro que tem muita coisa que pode acontecer. E vamos lembrar. Ah, não, mas isso aqui é uma coisa que passa longe do Brasil. O quê? Vocês estão de brincadeira, né? Esqueceram o que aconteceu no final de 2022 e começo de 2023, quando a gente teve uma movimentação muito forte, a articulação, um conluio, uma conspiração por parte do governo Jair Bolsonaro para tentar transformar a democracia brasileira em geleia no final do ano, quando ele perdeu as eleições. E ele procurou quem? Os militares. E os militares, pelos relatos que chegaram até nós, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica se negaram a participar, e o comandante da Marinha, o almirante da Marinha, o almirante Garnier, topou participar desse golpe militar, que contaria também com outros membros, coronéis e outros grupos. O Brasil quase deu chabu. Se tivesse topado outros grupos dentro das Forças Armadas, se mesmo o governo norte-americano tivesse ficado em silêncio e não tivesse corrido para reconhecer junto com outros países a vitória do Lula, se a gente tivesse instituições que tivessem menos alertas, o próprio Supremo Tribunal Federal, a Justiça, a imprensa, a sociedade civil, a história poderia ter sido bastante diferente. E aí o Brasil poderia, sim, estar vivendo algo como está vivendo hoje a Bolívia. A gente teve um quebra-pau, tivemos um quebra-quebra, tivemos a destruição da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, né? Só que ficou naquilo exatamente porque o governo Jair Bolsonaro não conseguiu a sua atração, não foi competente o suficiente para finalizar o golpe, não conseguiu, né, usar os militares para o seu intento. Então, mas fica a preocupação, né? A Bolívia é um dos principais parceiros do Brasil, é um povo que sofreu muito, sofre com a pobreza, sofre com golpes militares, sofre com ataques à sua democracia, sofre com exploração por parte de grandes empresas internacionais dentro da Bolívia, inclusive empresas nossas, muitas vezes, né? Então, a gente precisa ficar de olho e o Brasil precisa usar toda a sua pressão neste momento, não para ficar apenas falando, lamentando, mas pressionar para que haja respeito às instituições democráticas bolivianas. Carla, quer completar? Quero, rapidinho, como você colocou aí da tentativa de golpe e do não apoio do Exército da Aeronáutica, nessa época, nesse período, e ao longo, na verdade, do fim do governo Bolsonaro ali, eu conversava com muitos militares, alguns do alto comando, e uma das coisas que eles me falavam, assim, era muito interessante, era uma estratégia militar. Carla, vamos lá, a gente vai dar golpe, e o D mais um, e o D mais dois, que é o dia seguinte, né, do golpe. E aí eles falavam, 64 é uma realidade completamente diferente, não há uma sustentabilidade no golpe. Então, assim, o alto comando do Exército não embarcou no golpe. Dentro dos 16 ali, tinham alguns simpatizantes do Bolsonaro mesmo, de fato, mas naquele grupo, o que existia mesmo era na hora que se colocava qualquer, não que tenham colocado, tá? Mas que se viesse alguém ali colocando uma ideia, e quando eu perguntava e provocava muito isso, teve até um general que falou para mim: olha, Carla, se eu não a respeitasse, eu ia te xingar agora, porque essa é uma ideia estapafúrdia. Mas porque eles falavam isso, assim, para ter um golpe, e eu acho que se esse golpe na Bolívia avançar, o que a gente vai ter que ver é o desdobramento do D mais um, D mais dois. É como é o dia seguinte, como é o outro dia, como é o terceiro dia. A sustentabilidade nesse golpe eu lembro que até o general Mourão, acho que falou para mim numa época assim: olha, se tivesse um golpe, não durava 15 dias, algo nesse sentido, porque é difícil, na realidade de hoje, sustentar. Porém, é uma coisa, como você colocou, né? A vigilância é preciso estar atento e forte o tempo inteiro, porque a gente está vendo num país muito próximo essa realidade avançando em relação ao que aconteceu aqui, e o que aconteceu aqui, como você bem colocou, não aconteceu porque Exército e Aeronáutica não embarcaram, a depender do ex-governo e do então comandante da Marinha. Quem sabe algum plano mirabolante de golpe poderia ter começado. Enfim, que bom que não começou, mas agora a gente acompanha os desdobramentos na Bolívia para ver. E aí, como é que fica o day after, digamos assim, né? Vamos torcer todos para que a democracia continue na Bolívia e que todos os
países e os atores, né, tanto na Bolívia quanto fora, que se considerem democráticos, neste momento, façam as devidas pressões, articulações e gestões para que a vontade do povo seja respeitada e que não seja meia dúzia de militares que acham que estão acima do bem e do mal, coisa que a América Latina produz muito bem, se coloquem acima, né, das instituições.